Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 25 de junho, nós vamos ler Provérbios, capítulo 25, que tem como palavra-chave limites. Visão geral de Provérbios 25. Aqui ficou 24 na tela, mas é Provérbios 25. O eixo dominante do capítulo é a proteção e a salvaguarda da alma por meio das fronteiras emocionais e do domínio próprio. Por que é limites a palavra-chave? Porque o capítulo inteiro fala sobre limite no orgulho e na soberba, versos 6 e 7. Não buscar lugares de honra que não lhe pertencem, saber o seu lugar. Limite na exposição e nos conflitos, versos 8 a 10. Resolver problemas no particular e não expor os segredos alheios. Limite na quantidade do prazer. O verso 16 fala comer apenas o mel que basta, rejeitando a ganância e os excessos. Limite na intimidade e na convivência. O verso 17 fala para retirar o pé da casa do próximo, para não desgastar o relacionamento. Limite nas reações diante da ofensa, versos 21 e 22. Tratar o inimigo com bondade, quebrando o ciclo da vingança. E limite no autogoverno. O verso 28 fala sobre o domínio próprio como a muralha que impede a invasão e a ruína da vida. Na vida sentimental, este capítulo diz que quem não impõe limites na sua privacidade, nas amizades e nos impulsos destrói as próprias defesas. Relacionamentos duradouros contam com limites saudáveis, garantindo que o amor seja preservado do desgaste e das invasões externas. Então a palavra-chave do dia é limites e o símbolo é a muralha. Aqui nós temos a progressão da série. Nós começamos essa série no dia 1º de junho, porque o mês de junho se celebra o Dia dos Namorados no dia 12, e por essa razão nós estamos fazendo a leitura de Provérbios nessa perspectiva de vida sentimental. No mês de maio nós fizemos a leitura de Provérbios na perspectiva do trabalho, porque no dia 1º de maio se celebra o Dia do Trabalho. Então nós lemos os 31 capítulos de Provérbios nessa visão profissional. Agora nesse mês estamos lendo na perspectiva da vida sentimental. Você que nunca leu Provérbios e caiu aqui nesse vídeo, Provérbios é um livro que é de sabedoria. Ele tem 31 capítulos, então se você ler um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios todos os meses. Basta que no dia 30, nos meses que se encerram no dia 30, você leia os capítulos 30 e 31, e no mês de fevereiro você pode fazer uma adaptação. Leia os capítulos 1 e 2 no dia 1º, porque os capítulos 1 e 2 têm uma conexão entre si. Depois os capítulos 8 e 9 no dia 7. Os capítulos 8 e 9 também têm uma conexão entre si. E depois, no dia 28, você lê os capítulos 30 e 31, e com essa adaptação você consegue ler Provérbios em fevereiro também, dentro do mês. Agora aqui, na progressão da série, nós no dia 1º tratamos de Provérbios 1, não entregue seu coração para qualquer pessoa. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Usamos uma lupa. E no dia 2, nós falamos sobre o caráter. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus, porque Provérbios 3 fala para não confiar nos próprios pensamentos, nas próprias decisões. Deus é a bússola. No dia 4, proteja o seu coração. Usamos o símbolo do escudo. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos o símbolo de uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre manter a fidelidade na vida conjugal. O dia 6, nós tratamos de não ignore estes sinais e usamos o símbolo de um alerta, porque Provérbios 6 fala sobre cautela.
confiança, dinheiro, sobre preguiça, comodismo, pessoas que praticam a maldade, pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que têm as mãos que fazem o mal, que têm o coração perverso, cujos pés se apressam para fazer o mal, que são testemunhas falsas e que separam os amigos. E também pessoas que se envolvem em adultério. No dia 7, nós tratamos de nem tudo que parece amor é amor. Usamos o símbolo de uma máscara porque Provérbios 7 mostra uma mulher que vai até a igreja, ela fala que paga os seus votos e as suas ofertas e ela, quando o marido sai para uma viagem, vai nas ruas, ela agarra um jovem, força o rosto dele, dá um beijo nele e diz: eu já paguei meus votos, eu estou com Deus e o meu marido não está em casa. Então, não existe nenhuma punição se nós ficarmos juntos essa noite. Então, nós usamos uma máscara porque existem pessoas que aparentam ser pessoas que estão ligadas a Deus, mas que na verdade não têm relacionamento com Deus. No dia 8, nós tratamos que a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria é a coroa da vida. No dia 9, nós falamos sobre o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos um prato com seus talheres porque Provérbios 9 fala que a sabedoria preparou a sua mesa e ela convida todos para se sentarem na mesa dela. Mas do outro lado, a tolice também preparou a sua mesa e também está convidando. Qual o banquete qual a mesa você escolhe? No dia 10, nós tratamos sobre as palavras e usamos uma caixa de diálogo, porque Provérbios 10 fala que as nossas palavras são importantes dentro de um relacionamento. No dia 11, nós tratamos sobre busque uma pessoa valiosa, porque Provérbios 11 fala sobre a importância da justiça, da integridade, da honestidade e da generosidade. Nós usamos como símbolo uma joia, porque uma pessoa valiosa é uma pessoa que tem essas qualidades. Tem justiça, integridade, honestidade e generosidade. No dia 12, nós tratamos do coração ensinável. Seja ensinável, usamos o símbolo de um coração com curativo porque Provérbios 12 fala que a pessoa que é sábia, ela aceita a correção, ela ouve quando o outro fala. Então, às vezes, o par fala alguma coisa que pode machucar e pode ferir, mas se a pessoa tem um coração ensinável, ela é tratada, ela recebe a cura e o relacionamento avança. No dia 13, seu futuro começa agora. Então, no dia 13, nós falamos que as decisões de hoje impactam no futuro. Por isso, colocamos uma planta que em crescimento. No dia 14, seu amor está edificando ou destruindo? Provérbios 14 começa com o verso 1 que diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, nós tratamos sobre atitudes que edificam ou não a casa e por isso o símbolo é uma casa. No dia 15, proteja a paz do seu lar. Colocamos uma pomba com um ramo, porque Provérbios 15 fala que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta ríspida suscita a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala que devemos usar bem as palavras, Provérbios 15 fala qual o modo de usar as palavras, qual o tom que é usado nas conversas. No dia 16, porque Provérbios 15, a pessoa pode até ter razão, mas se ela usa o tom errado, ela perde a razão. Agora no dia 16, planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos um papel com um lápis, porque Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Então, é bom escrever um rascunho. A palavra-chave do dia 16 foi rascunho. Escreva o rascunho, mas submeta à aprovação de Deus. Deixe que Deus assine o seu rascunho com a caneta dele.
No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Nós usamos o símbolo do elo, porque em Provérbios 17, no versículo 17, está escrito que em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Então, o marido e a esposa também são amigos. E aplicando na vida sentimental, quando as coisas estão em angústia, quem permanece? Aqueles que têm um elo entre si permanecem. No dia 18, laços fortes não nascem rasos. Provérbios 18 fala sobre a importância dos relacionamentos, de não se afastar para andar isolado, mas de estar junto para criar laços fortes. Então nós usamos um nó como símbolo do dia 18. Depois, entrando no dia 20, nós tratamos do assuma o controle da sua vida. Provérbios 20 fala sobre autogoverno. Nós usamos como símbolo o timão. E no dia 21 nós tratamos sobre alinhamento. Alinhe a sua vida à soberania de Deus. Provérbios 21 fala sobre a importância de alinhar a sua vida. Nós usamos uma faixa de pedestre como símbolo. No dia 22, deixe Deus moldar você. Tratamos da moldagem divina e usamos o símbolo de um vaso. No dia 23, aprenda a viver em equilíbrio. Nós usamos uma balança como símbolo porque Provérbios 23 fala muito sobre a moderação na comida, na bebida. Depois, em Provérbios 24, nós usamos essa capa. Construa certo para não ruir. O símbolo de ontem foi um tijolo e um casal trabalhando na construção da sua casa, com a iluminação de Deus, na direção de Deus. E hoje nós estamos entrando em Provérbios 25 na apresentação. Sejam muito bem-vindos. Provérbios 25 trata sobre os limites. E o símbolo de hoje é o muro. Pode ser o muro, na capa do vídeo, você viu, nós colocamos uma muralha. Vamos aprender sobre o limite necessário na intimidade para não desgastar o afeto, o perigo de expor os segredos de quem caminha com você e o estrago de buscar prazeres sem moderação. Acima de tudo, a palavra vai nos alertar de que uma vida sem limites é como uma cidade sem muros, totalmente vulnerável à destruição. Prepare a sua Bíblia e o seu coração, porque hoje o Senhor vai ensinar você a levantar barreiras de proteção para o seu relacionamento. Entrando no bloco 1, nós dividimos Provérbios 25 em 3 blocos. O primeiro bloco, vamos ler os versículos 1 ao 10. E nesse bloco fala sobre o limite da soberba, da exposição e dos conflitos. Um resumo da mensagem central desse bloco é que a glória de Deus é encobrir as coisas e a dos reis é esquadrinhá-las. Versos 1 ao 3. Devendo o homem tirar a escória da prata para o vaso do fundidor e os ímpios da presença do rei, para firmar o trono na justiça. Versos 4 e 5. Não se gloriando diante do rei, nem se pondo no lugar dos grandes. Versos 6 e 7. Evitando ir apressadamente ao tribunal, para não ser envergonhado pelo próximo. Verso 8. Descobrindo a causa diretamente com o companheiro, sem revelar o segredo de outrem. Versos 9 e 10. Entrando aqui no texto de Provérbios, capítulo 25, nós vamos ler os versos 1 ao 10, que formam esse primeiro bloco. Estamos lendo na versão da Almeida Revista e Corrigida. Então esse texto nos diz assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Esse primeiro versículo nos traz um corte. Quando você lê Provérbios, todos os 31 capítulos, você percebe que Provérbios ele se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 9.
E os 9 primeiros capítulos falam bastante sobre a sabedoria, sobre a importância de buscar a sabedoria. Você vê uma frequência desse tema. No capítulo 10 até o capítulo 24, você vê os conselhos gerais. Você vê que o livro de Provérbios, do capítulo 10 até o 24, ele tem pequenas sentenças a respeito de vários assuntos. Então você abre cada capítulo e tem vários temas. Nós colocamos uma palavra-chave em cada dia nessa série, buscando encontrar um eixo dominante, um ponto principal para trazer um fortalecimento a respeito de um ponto da nossa vida. Mas, se você que está acompanhando a série pôde perceber, em todos os capítulos se repetem ensinamentos que falam sobre cuidado com o que você fala, sobre ser diligente e não ser preguiçoso, sobre aceitar a correção, aceitar o que o outro fala, pensar, refletir, para avaliar se não é necessário mudar naquele ponto. Então, Provérbios, do capítulo 10 ao 24, ele tem essa característica. Você estuda a maior parte, qual é a maior parte dos versículos daquele capítulo e coloca um eixo dominante. Mas todos os capítulos falam a respeito de alguns assuntos que são recorrentes, que se repetem. Isso tem uma ideia para nós, que a cada dia nós precisamos ter constância e lembrar de cuidar daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Precisamos colocar limites, precisamos edificar, precisamos ter equilíbrio, precisamos aceitar que Deus nos molde como vasos na mão dele. O que nós vimos nos últimos dias. Precisamos aceitar o alinhamento de Deus e precisamos ter o autogoverno, o governo em relação aos nossos apetites, às nossas paixões, em relação ao que luta dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Agora, quando você chega no capítulo 25, o capítulo 25 até o capítulo 31, forma um bloco que se chama os provérbios dos governantes ou os provérbios dos reis. Por quê? Porque você lê aqui no versículo 1, também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então essa última parte de provérbios, do capítulo 25 até o capítulo 31, ela foi reunida posteriormente. Na época do rei Ezequias, o rei Ezequias encontrou os rolos com os provérbios de Salomão, e esses homens, que eram os homens de Ezequias, que certamente eram os sábios, as pessoas que eram os conselheiros dele, fizeram uma compilação e reuniram os provérbios que vão do capítulo 25 até o capítulo 29. Porque o capítulo 30 é um conjunto de provérbios que foi escrito por Agur, que era um sábio, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então, do 25 ao 29, os homens do rei Ezequias encontraram os rolos que foram escritos por Salomão e escolheram os provérbios para os reis. Então, eles são conselhos, porque Salomão, quando você lê 1 Crônicas, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Nós não temos na Bíblia todos os provérbios que o rei Salomão escreveu. Então eles encontraram os rolos e escreveram, reuniram alguns para os reis. Agora aqui, o versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Isso quer dizer que Deus, a glória dele é deixar as coisas em segredo. Aplicando isso para a vida sentimental, Deus, ele prefere perdoar, ele prefere dizer que isso já foi. Agora, a glória dos reis é tudo investigar.
Os reis costumam buscar todas as informações a respeito de tudo o que aconteceu. Então, os reis, nessa busca, nesse desejo de investigar, muitas vezes acabam gerando divisão, discussão, acabam, no campo da vida sentimental, gerando a separação. Quem não perdoa, quem não passa a página de coisas do passado e fica o tempo todo investigando, buscando a sua glória, acaba deixando de lado o seu relacionamento. Então, às vezes, dentro da relação, é necessário tratar a respeito das coisas que ficaram no passado e deixá-las no passado. Ficar remoendo e trazendo de volta pode trazer a glória da pessoa que fala, eu tenho razão. Mas a pessoa fica com a sua razão e ela perde a sua relação. Versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Então o verso 3 está dizendo que existem coisas que só a própria pessoa sabe. Você não tem como chegar até o mais alto dos céus, não tem como chegar na profundeza da terra e não tem como saber o que se passa no coração da outra pessoa. Só a pessoa que sabe o que ela pensa. Agora o versículo 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O verso 4 diz, tire aquilo que não presta, as escórias são as impurezas da prata. Então o verso 4 diz, tire aquilo que não presta e sairá vaso para o fundidor. E sairá aquilo que pode ser trabalhado. O vaso que chega para o fundidor é um vaso que está pronto para ser trabalhado. Sem tirar as impurezas, sem corrigir aquilo que precisa ser corrigido, não tem como trabalhar na relação. Verso 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. E o verso 5 diz, tire as pessoas que praticam mal de perto de você. Se você tirar as pessoas que fazem as coisas erradas, que praticam mal perto de você, você vai conseguir firmar o seu trono. Quando ele fala aqui sobre o rei, considere que você é o rei e que você é a rainha da sua vida. Existem decisões que só você pode tomar a respeito de você mesmo, de você mesma. Então, é você que toma essas decisões. Verso 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Agora aqui no verso 6 e no 7, o sentido, o significado da palavra rei já é diferente. No versículo 6 e 7, quando ele fala não te glories na presença do rei, aqui o rei é alguém de fora. É aquela pessoa que tem autoridade. Não se glorie na presença do presidente, do diretor, do supervisor, do encarregado, do dono, do anfitrião de uma festa para a qual você foi convidado, para a qual você foi convidada. Não se coloque logo na frente, porque você não sabe se de repente vai chegar alguém que é mais próximo, que é mais chegado do que aquela pessoa, e de repente ele vai pedir o seu lugar para colocar aquela pessoa naquele lugar. O rei aqui pode ser também chegar em uma festa. Às vezes você pensa que é muito, muito chegado de uma pessoa que convidou para um casamento, para um aniversário, para alguma coisa, mas você não sabe quanto, se de repente não pode chegar alguém mais chegado daquela pessoa. Então o verso 6 e o 7 fala sobre não se entregar ao orgulho e colocar um limite em si próprio em relação a como se posiciona nos lugares em que vai. Verso 8. Não te apresses a litigar para depois ao fim não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo.
Então, o verso 8 diz: antes de entrar numa briga judicial, numa disputa num tribunal, pense bem, procure conversar com a pessoa e solucionar a situação em paz. Você pode entrar numa discussão, numa disputa e pode perder. Pode se impressionar que não percebeu uma coisa que a outra pessoa é que tinha razão. Verso 9: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Então aqui a primeira parte do versículo 9 completa o verso 8. Pleiteia a causa com o seu próximo mesmo, resolva com ele, e não descubras o segredo de outro. Mantenha segredo quando alguém fala alguma coisa a você. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Porque a pessoa para quem você faz o comentário, ela vai pensar de você. Ela está falando uma coisa que outra pessoa falou para ela, para mim. Então, você vai ficar com fama de fofoqueiro, mexeriqueiro, de uma pessoa que não é confiável. Então, os principais ensinamentos espirituais desse primeiro bloco. Número 1, a pureza precede a estabilidade. Versículos 4 e 5. A prata precisa ser limpa de suas impurezas, da escória, para o fundidor criar um vaso precioso, e o trono e a liderança de uma vida só se firmam quando os conselhos ímpios são removidos. A justiça exige purificação. 2. O lugar da humildade. Versos 6 e 7. Autopromoção e soberba são armadilhas para a alma. É espiritualmente mais seguro e honroso ocupar uma postura de modéstia e ser convidado a subir do que ser publicamente rebaixado por tentar ostentar uma posição que não é sua. E 3. A discrição na resolução de crises, versos 8 a 10. A pressa em levar um conflito a público ou ao tribunal expõe a futilidade e o descontrole do homem. A sabedoria divina ordena que as pendências sejam resolvidas por meio do diálogo. Aplicações para o mundo atual. Vivemos na era do cancelamento e da exposição pública. Se alguém comete um erro ou se há um desentendimento, a primeira reação moderna é expor em redes sociais, postar indiretas ou lavar a roupa suja na internet, para conseguir validação de terceiros. As pessoas perderam o limite da privacidade e da honra. Falta a retirada da escória, pois a cultura atual prefere celebrar o conflito escancarado em vez de buscar a restauração discreta no particular. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Limite na autopromoção, versos 6 e 7. No jogo da conquista, não tente inventar um personagem ou ostentar um status que você não possui para impressionar alguém. A soberba de querer parecer o grande vai cobrar um preço alto quando a realidade aparecer. Deixe que seu caráter fale por você. Cuidado com a pressa nos conflitos. Verso 8. Se nas primeiras discordâncias com o pretendente você já quer fazer um escândalo ou envolver todo o seu círculo de amigos para provar que está certo, pare. Quem não tem limite na hora de discutir não está pronto para um relacionamento estável. Para os noivos, retirem a escória. Versos 4 e 5. O noivado é o momento de limpar a prata. Tirem do meio do relacionamento os palpites de amigos que não têm compromisso com Deus, os hábitos do velho homem e as mentiras. O lar de vocês só vai se firmar na justiça se a escória for deixada para trás antes do altar. Aqui, na verdade, os noivos, os cristãos, não devem nem ter amigos que não têm compromisso com Deus. O Salmo 1 fala que bem-aventurada é a pessoa que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho deles e não senta na roda com eles. Para os casados, muro de confidencialidade, versos 9 e 10. Resolva os problemas do casamento dentro de 4 paredes. Ir falar mal do seu cônjuge para sua mãe, para as amigas, ou expor defeitos dele em público,
quebra o limite da aliança. Quem revela o segredo do parceiro destrói a confiança e deixa o casamento desprotegido. Entrando no bloco 2, a sabedoria das palavras, a moderação e o limite da intimidade, versos 11 ao 20. O resumo da mensagem central. A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso é o que diz o verso 11. Atuando o sábio repreensor como ornamento de ouro puro para o ouvido ouvinte. Verso 12. O mensageiro fiel, ele age como o frescor da neve no tempo da cega. O verso 13. Sendo mentiroso quem se gaba de falsos dons. O verso 14. Ensinando o capítulo que o mel deve ser comido com moderação para não causar o vômito. Verso 16. E o pé deve ser retirado da casa do próximo para evitar o enfado e o ódio. Verso 17. E que a confiança no homem infiel no dia da angústia é como dente quebrado ou pé desconjuntado. O verso 19. Entrando aqui no texto bíblico, como diz o verso 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então o verso 11 fala sobre a importância da palavra certa no tempo certo. 12, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então uma pessoa que veste pendentes de ouro, que veste gargantilhas, ela está se embelezando, ela está cuidando bem da sua aparência. Então isso traz uma boa impressão. Assim também quando o sábio está falando, corrigindo uma pessoa que está escutando, isso é bom. É bom o ouvinte que aceita a correção e é bom o sábio que está repreendendo e corrigindo aquele que aceita a correção. Existe uma ligação, isso é bom. Verso 13. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Então, o tempo da cega, o tempo da colheita é o tempo do calor. Quando está muito quente e vem a neve, vem uma frieza de neve, aquilo traz alívio, aquilo traz frescor. O versículo 13 está dizendo que o mensageiro, que é fiel, aquela pessoa que é contratada para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão, e ela vai e cumpre bem a missão, ela traz alegria para os que o contrataram. Então, o bom colaborador, aquele que cumpre a missão, a tarefa para a qual foi chamado, é como a neve no tempo seco. Ele traz frescor, traz alívio. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. O versículo 14 fala da pessoa que fala muito e faz pouco. Então vem nuvem e vento que não traz chuva. E aplicando esses versículos para a vida sentimental, no versículo 13, a pessoa, você que é solteiro, você que é solteira, está conhecendo alguém. A pessoa com quem você tenha interesse aí, ela é uma pessoa que é fiel no cumprimento da sua palavra. O versículo 13. Você pode confiar quais as atitudes que toma. Quando assume um compromisso, ela cumpre o compromisso. No verso 14, é uma pessoa que fala muito, sonha muito, tem muita ideia, mas não faz pouco. Versículo 15, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. O versículo 15, longanimidade significa paciência. A longanimidade vem de longo ânimo. Então a pessoa que tem longo ânimo, ela tem paciência. Pela longanimidade se persuade o príncipe. Então uma pessoa que tem paciência para falar a respeito de um assunto, para resolver um assunto, ela consegue convencer até o príncipe. E a língua branda quebranta os ossos. Então uma pessoa que tem paciência no falar, que sabe ser brando na sua fala, nós já lemos isso em Provérbios 15, que a resposta branda desvia o furor. No verso 16, achaste mel, come o que te basta,
para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então, mais um versículo que fala sobre a importância de ter o equilíbrio. 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti, te aborreça. Esse verso 17 é uma exortação para aquelas pessoas que gostam de ficar muito tempo na casa do vizinho, na casa do próximo. Também que ficam muito tempo na casa dos parentes. Existem limites em relação à visita que você faz. É preciso prestar atenção qual o nível de intimidade que você tem com aquela pessoa. Tem pessoas que chegam na casa e ficam tomando o tempo da pessoa. O verso 17 fala: retira o pé da casa do teu próximo, para que ele não se canse de você e te aborreça. Verso 18: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. 19: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. E o 20: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Imagine a pessoa se despir num dia de frio. Ela vai sofrer com o frio. Então, ele está dizendo, não faz sentido uma pessoa querer cantar para uma pessoa que precisa de consolo. Uma pessoa que está aflita, ela precisa de consolo. Não faz sentido você querer forçar uma pessoa que está passando por uma situação difícil para que ela cante, para que ela se alegre, porque aquele não é o momento certo disso. Os principais ensinamentos espirituais desse bloco: a beleza da palavra oportuna, versos 11 ao 13. A palavra certa, dita no momento correto, tem o valor de uma joia e o poder de aliviar a alma como o frescor da neve em um dia de colheita exaustiva. Da mesma forma, aceitar uma repreensão sábia é adornar o espírito com ouro puro. O limite do desfrute, verso 16. O mel é bom e saudável, mas o excesso dele causa náusea e vômito. Deus estabelece que até as coisas boas da vida necessitam de barreiras e moderação. A falta de freios, a falta de limite, transforma o prazer em veneno. Vamos lembrar do açúcar, que às vezes a pessoa exagera tanto no açúcar que ela acaba ficando com diabetes por excesso do açúcar. Fronteiras na convivência, verso 17. Retira o pé da casa do teu próximo. A falta de sem cerimônia e o desrespeito ao espaço alheio geram saturação, enfado e, por fim, rejeição. A intimidade sem limites desgasta os vínculos mais preciosos. Aplicação para o mundo atual. A sociedade pós-moderna idolatra o, abre aspas, tudo que eu quero na hora em que eu quero, fecha aspas. É a cultura do consumo ilimitado de prazeres, onde o conceito de moderação foi esquecido. As pessoas se entopem de, entre aspas, de mel, entretenimento, pornografia, comida, redes sociais, e elas terminam espiritualmente vomitadas e vazias. Além disso, a falta de tato e o imediatismo nas mensagens instantâneas criaram uma geração invasiva, que não sabe respeitar o tempo, o espaço e a individualidade do próximo. Estamos vivendo aí, tempos em que as pessoas entram na rede social do outro e começam a despejar um monte de palavras indevidas. Às vezes a pessoa nem sabe direito a respeito da história e ela vai lançando a sua opinião e colocando lá. Aplicações para a vida sentimental, para os solteiros. O limite do mel, verso 16. O envolvimento físico e emocional no namoro tem limites estabelecidos por Deus. Querer queimar etapas e desfrutar do, entre aspas, do mel, que é do casamento antes da aliança, gera peso na consciência, sentimentos de náusea espiritual e destrói o respeito mútuo. Tenha moderação, tenha limites. Palavras que aliviam. Verso 13. Seja o tipo de namorado ou namorada cuja conversa traz paz e refrigério.
e não aquela pessoa que sufoca, cobra o tempo todo e sobrecarrega as emoções do outro. Para os noivos, retirar o pé. Verso 17. Respeitem o espaço e o tempo um do outro durante o noivado. Estar grudado 24 horas por dia ou querer controlar cada minuto da rotina do parceiro satura o relacionamento, antes mesmo do casamento começar. Cultivem a saudade saudável. Para os casados, maçãs de ouro em salvas de prata. Verso 11. Como está o tom das suas palavras dentro de casa? O cansaço da rotina não te dá o direito de ser ríspido. Uma palavra de afirmação, dita no momento em que o cônjuge está estressado, funciona como refrigério e blinda a paz do lar. Confiança firme. Verso 19. Não seja um parceiro inconstante, como um dente quebrado que falha na hora de mastigar. O seu cônjuge precisa ter a certeza de que pode contar com você no dia da angústia, sabendo que a sua fidelidade e apoio são inabaláveis. Entrando no bloco 3. O trato com inimigos, as más associações e o muro do domínio próprio. Vamos ler os versos 21 ao 28. O resumo da mensagem central aqui. O homem deve dar pão e água ao inimigo que tiver fome e sede, amontoando brasas sobre a cabeça dele e recebendo a recompensa do Senhor. Versos 21 e 22. Compreender que a língua difamatória traz o semblante irado, assim como o vento norte traz a chuva. Verso 23. E que é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher briguenta em casa ampla. Verso 24. Atuando justo, que fraqueja diante do ímpio como fonte turvada. Verso 26. Pois buscar a própria glória não é glória. Verso 27. Pois o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada e sem muros. Verso 28. Entrando aqui no texto bíblico, então, verso 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Então, verso 21 e 22 dizem: quando você dá de comer para o seu inimigo e dá de beber a ele, na cabeça dele acende um fogo. Ele fica pensando: como é que essa pessoa está me ajudando, sendo que eu fiz o mal para ela? E essas brasas que acendem na cabeça da pessoa fazem a pessoa se arrepender, e Deus se agrada quando você mostra a bondade para o inimigo e alcança ele para Deus. Por isso Deus pagará. Verso 23. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Esse versículo fala que, da mesma forma como o vento norte tirava a chuva, a pessoa que usa a língua fingida, que usa a palavra com fofoca, com mentira, com engano, ela também não tem problema nenhum em ser uma pessoa fingida. Então ela fala mal da pessoa pelas costas e depois, na hora de falar com a pessoa, ela usa a língua fingida, para que a pessoa não fique com o rosto irado. Porque é claro que se você sabe que a pessoa está falando mal a seu respeito, fofocando a seu respeito, difamando, caluniando, mentindo a seu respeito, você vai ficar com a face irada. Mas a pessoa que faz isso, ela usa a língua fingida. Então o verso 23 está dizendo, está usando uma comparação, uma metáfora com o clima. Da mesma forma que ali, na região deles, quando o vento norte aparece, o vento norte carrega a chuva para longe, a pessoa que é fingida, ela fala mal da outra pessoa e ela usa o fingimento para afastar a face irada. Verso 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. 26.
Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Então, o justo que aceita uma proposta que vem de alguém que está errado, ele é como uma fonte turva, como um manancial que já não guarda a, a sua pureza. 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Pessoas que batem no peito e que ficam se exaltando, falando das suas qualidades, da sua própria glória. 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então aqui fala sobre a falta do domínio próprio, a falta de se autoimpor limites em relação à ira. E é desse versículo aqui, o do 28, que nós tiramos a capa do vídeo de hoje. Um casal que passa pelo meio de um caminho, de um lado tem, e dos dois lados tem muralhas, de um lado construídas sob a luz, e do outro lado uma construção completamente derrubada, completamente destruída, que é a capa do vídeo de hoje. Os principais ensinamentos espirituais. A força da benevolência, versos 21 ao 22. Romper o ciclo da vingança, respondendo ao mal com o bem, alimentando o inimigo, desarma o opositor por meio do constrangimento. Isso amontoa brasas e move o coração de Deus a recompensar a obediência. O peso da atmosfera familiar, versos 23 e 24. A murmuração e a contenda constante têm o mesmo efeito destruidor de um temporal. Uma casa ampla perde todo o seu valor se houver um ambiente de guerra. A paz em um espaço pequeno é preferível ao luxo em meias brigas. O muro do domínio próprio, verso 28. O homem sem autocontrole é uma cidade indefesa. Sem muros morais e espirituais, qualquer ataque do inimigo, qualquer tentação visual, qualquer provocação carnal invade a vida e provoca destruição total. A aplicação para o mundo atual. Vivemos em um mundo sem defesas morais, onde o conceito de, entre aspas, autocontrole foi substituído pelo, entre aspas, siga seus impulsos. O resultado são vidas e famílias totalmente devastadas, cidades derribadas. As pessoas reagem com agressividade a qualquer contrariedade, destilam veneno através de palavras difamatórias, o verso 23, e preferem manter casamentos de fachada baseados em aparências econômicas, enquanto o interior da casa é um deserto de brigas e disputas de ego, o verso 24. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Construa seus muros, verso 28. Se você é alguém que não consegue controlar o que olha na internet, o que fala quando está com raiva ou onde gasta o seu dinheiro, você é uma cidade sem muros. Nenhum relacionamento vai dar certo enquanto você estiver vulnerável desse jeito. Cure o seu autogoverno antes de buscar um par. Cuidado com fontes turvadas, verso 26. Não negocie seus princípios para agradar ninguém. O justo que cede diante do ímpio perde a sua identidade e a sua essência. Para noivos, avaliem a convivência, verso 24. Se o noivado de vocês é marcado por gritos, amargura e cobranças excessivas, prestem atenção. É melhor morar sozinho no canto do telhado do que casar para viver em contenda. Aprendo a dominar a ira e a praticar a mansidão agora. Para casados, ergam os muros da aliança, verso 28. O domínio próprio é o que impede a entrada do adultério, da pornografia e das finanças descontroladas no casamento. Quando a tensão subir ou uma tentação surgir na rua ou no trabalho, lembre-se de que o seu muro precisa estar de pé, sabendo calar, sabendo frear os olhos e sabendo respeitar o cônjuge. Vocês mantêm a cidade segura. Conclusão. 3 pilares de sabedoria de Provérbios 25. Aqui ficou 24, mas é Provérbios 25. Número 1. Retira o pé para não enfadar.
Intimidade sem respeito vira invasão. O amor maduro compreende que dar espaço, manter a individualidade saudável e respeitar o tempo do outro é vital para manter o relacionamento vivo. 2. Não descubras o segredo de outrem. O casamento e os relacionamentos exigem um muro de confidencialidade. Expor as falhas, as fraquezas ou as intimidades do parceiro para terceiros destrói a confiança mútua e arromba as defesas do lar. E 3. A cidade sem muros desmorona. O domínio próprio não é uma prisão, é uma fortaleza. Quem não consegue colocar limites nos próprios olhos, no uso das redes sociais, nos gastos ou no temperamento irado, deixa o relacionamento aberto para os ataques do inimigo. Aqui, com relação ao item 2, a conclusão aqui de não abrir o segredo do par, é muitas vezes nessa confiança num colega de trabalho, numa colega de faculdade, que se abre espaço para os adultérios. Então, o que precisa ser resolvido dentro de casa deve ser tratado com o par. Mensagem principal. A mensagem mais urgente de Provérbios 25 para a sua vida sentimental hoje é: se você não colocar muros de proteção e limites claros no seu comportamento, a sua história será invadida e destruída. Não adianta gastar energia construindo um relacionamento se você deixa as portas abertas pela falta de domínio próprio. É tempo de parar de tolerar excessos, de parar de expor quem você ama e de aprender a dizer não para os seus próprios impulsos. Assuma a responsabilidade de vigiar as fronteiras das suas emoções e permita que o Senhor seja a muralha inabalável ao redor do seu lar. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a nossa fortaleza e o nosso perfeito protetor. Nós tantas vezes deixamos os muros da nossa vida sentimental caírem por falta de domínio próprio, colhendo ruínas e invasões emocionais. Na cruz do Calvário, ele levou as nossas fraquezas para erguer a única muralha indestrutível de salvação e recomeço. Hoje ele quer reconstruir a sua história, levantar as defesas da sua alma e blindar a sua família sob a sua graça. Se você quer hoje entregar o controle dos seus muros a ele, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. É uma oração em que você fala que quer que Jesus entre na sua vida. Você que ainda não aceitou a ele pode agora recebê-lo na sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai dar a você o Espírito Santo, você vai se tornar filho, filha de Deus, e você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. A partir da entrega a Jesus, você pode buscar uma comunidade de fé, em que você vai aprender mais sobre a palavra de Deus e vai construir a si mesmo e construir o seu relacionamento com o seu par. Você que está solteiro, você vai ter a oportunidade de crescer espiritualmente e também na gestão do tempo, na gestão das finanças, no conhecimento, na sabedoria, na paciência, no caráter e vai estar mais pronto para ter uma vida sentimental guiada, orientada por Deus. Então, Deus, ele se interessa por todos os aspectos da sua vida, não só no espiritual, mas, como nós temos em Provérbios 1, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida, é o começo da sabedoria. Então, se você ainda não fez essa entrega, faça essa oração comigo agora. Diga essa oração que está aqui na tela: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. E você que precisa de proteção para o seu lar, para a sua casa, você que acompanhou esse estudo
e ficou pensando: eu preciso melhorar os muros da minha casa, faça essa oração, a oração de proteção dos muros do lar. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido com as defesas derrubadas e de ter permitido que a falta de domínio próprio trouxesse desgaste e ruína para o meu lar. Entra com teu poder e reconstrói as muralhas que foram quebradas. Ajuda-me a estabelecer limites santos nos meus olhos, nas minhas conversas e nas minhas reações. Dá-me sabedoria para proteger a intimidade da minha casa e o coração de quem caminha comigo. Seja tu a fortaleza inabalável ao redor da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Com isso, nós encerramos o estudo de hoje e eu faço um convite a você que perdeu algum dos capítulos anteriores e quer assistir e estudar os capítulos de Provérbios dessa série. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um card que você vai acessar todos os vídeos dessa série, Provérbios e Vida Sentimental. E no canto esquerdo eu vou deixar a série Provérbios e Trabalho. Então, se você está com alguma questão de vida profissional, carreira, negócio, buscando uma transição de carreira, nós lemos os 31 capítulos de Provérbios nessa perspectiva no mês de maio e vou deixar o card no canto superior esquerdo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo e dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus e nos deu vida eterna, glória ao Filho, porque Ele entregou a vida por nós. Ele morreu em nosso lugar na cruz, nos deu salvação, o acesso a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos guia e nos ajuda até a eternidade. Amém e graças a Deus.